dizia o seguinte: vai dar merda. 20 anos depois, está muito claro que deu merda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho, sempre lembrando que ele chega até você com o patrocínio da Sinapse Soluções. A Sinapse Soluções é especialista em levar automação para máquinas, indústrias, secadores de grãos e também no controle de temperatura de silos e armazéns. Eu fui visitá-los em Campo Grande e pude ver a base sólida em engenharia elétrica e no desenvolvimento de software dos caras, meu. Com uma equipe engajada e super qualificada, a Sinapse mergulha dentro dos problemas dos clientes para criar soluções personalizadas. De aplicativos para celular até sistemas completos de gestão de dados, tudo pensado para atender exatamente o que cada cliente precisa. Na Sinapse, os desafios são vistos como oportunidades para inovar. Confira lá no @Sinapse Soluções, onde a inovação e excelência se encontram. Lá em 2004, 2003 para 2004, eu comecei a minha carreira de produtor de conteúdo direto pela internet, pelo rádio e tudo mais, com o lançamento desse livro aqui, ó, Brasileiros Pocotó. Reflexões sobre a mediocridade que assola o Brasil. Foi um livrinho, que foi uma aventura lançar esse livro, textos curtos, com os cartoons aqui e tudo mais, e nele eu fazia um comentário que eu dizia o seguinte, falei, cara, pelo que eu tô vendo aqui, se continuar esse nível de baixaria que nós estamos vendo na televisão, no rádio, na cultura, na música popular, nós vamos ter problema lá na frente, porque a molecada que está sendo formada ao som da, veja só, Eguinha Pocotó, não vai ter condições de apreciar o que é o belo, de entender os filigranas, entender as relações de causa e consequência. Vai dar problema, vai dar merda lá na frente, né? 2004 eu lancei esse livro, junto com ele eu lancei aquele movimento, né, daqui, ó. Você acha que o Brasil está ficando burro? Deixa eu ficar em pé aqui, ó. Se você acha que o Brasil está ficando burro, resista, né? E eu dizia lá o seguinte, fala, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Se a gente se conformar com o que nós estamos vendo aí, nós vamos ter um exército de pessoas que vai ser incapaz de entender por que as coisas acontecem. Eles serão, assim, campeões em saber de tudo o que acontece, mas incapazes de dizer por que as coisas acontecem. 5 anos depois, eu lancei esse outro livro aqui, ó. Nós que invertemos as coisas. O nome é desse mesmo, é Nós que invertemos as coisas. Esse é um livro maior, mais denso. E nele eu já falava do resultado daquela baixaria, da pocotização do Brasil, a que eu começava a falar. Porque eu falava sobre consequências dessa estupidez reinante na sociedade, no mundo do trabalho, na sociedade, na política, na mídia. E ali eu comentava falando, cara, já estou vendo todos os sinais de que a vaca está indo para o brejo. Mas, cara, não fui eu que inventei essa história, eu só estou seguindo uma tradição. O Stanislau Ponte Preta já falava lá atrás, né, o FEBEAPAU, o Festival da Besteira que assola o país. Se você voltar lá atrás, Machado de Assis, cara, sempre houve, Nelson Rodrigues, né, os estúpidos vão tomar conta, os imbecis vão tomar conta, porque a quantidade é tão grande que nós não vamos conseguir vencê-los, né? Esse é um tema que ele preocupa a humanidade desde o início, né? Que é a capacidade que nós temos de produzir um conteúdo tão ruim, tão baixo, tão fraco, tão raso, que quem cresce sendo estimulado por esse tipo de conteúdo chega num ponto em que não tem ferramentas necessárias para tomar as melhores decisões, né? E, cara, quando você pega a criançada, e eu volto atrás, me lembro da gente lá nos anos 80, estimulando a molecadinha a dançar a dança da garrafa, né? Oh, vamos lá, olha a dança da garrafa, ai que bonitinho. A dança. Eu me lembro de uma vez de ficar chocado, o aniversário foi 15 anos da minha filha, cara. Minha filha tá com 34. Quando ela fez 15 anos, a gente fez a festa de 15 anos pra ela, e tava aquela coisa, festa bonita, aquele negócio todo, quando de repente o cara inventa de tocar um funk. E aí eu fui lá e falei, não, aqui não, cara, eu proibi o cara de tocar funk. Mas no casamento de um sobrinho meu, aconteceu, cara. Os caras tava lá todo mundo, tá, aquela coisa, depois a festa, bebendo. Quando entrou o funk,
pulou todo mundo para a pista de dança e começou a dançar, aquela coisa, né? E aí você olha para aquilo e fala, cara, o pessoal não pulou para a pista de dança na hora do rock, sabe, da balada romântica, da música popular brasileira. Pulou para a pista na hora do funk. Que é isso, cara? É um instinto animal que precisa sobressair. Olha, eu não sei o direito o que é. Eu sei que é o seguinte, quando você é pobre de estímulos, você tem um problema muito sério. E quando você faz isso com crianças, o problema é mais sério ainda, cara. Por algumas razões que são muito simples. Eu vou enumerar alguma delas para você aqui. Depois a gente pode... No futuro, isso aqui é capaz de virar até um Café Brasil lá na frente, né? Mas olha aqui. Por que é importante a gente ter um estímulo intelectual às crianças, desde que elas são pequenininhas, né? Não ficar só na bobajada, na porcariada. O estímulo intelectual da criança, primeiro, ele ajuda no desenvolvimento cognitivo, sabe? Que é a capacidade que a criança tem de processar os pensamentos, de juntar lé com cré, as atividades que estimulam o raciocínio, né? Que são atividades que vão ajudar as crianças a desenvolver uma forma de resolver problemas. Se ela tiver um cabedal cognitivo bem evoluído, ela consegue olhar para um problema e ter ferramentas para resolvê-lo. Quem não tem isso não consegue, cara. Simplesmente vê o problema e não tem ferramentas para partir para a revolução. Então, o primeiro momento é o desenvolvimento cognitivo. Esse estímulo intelectual ajuda no desenvolvimento cognitivo. Cara, se você tiver a minha idade, aliás, se você tiver mais de 45 anos, você sabe o que eu estou falando, né? A gente lá atrás foi demandado, cara. Tinha que ler os livros cabeludo, cara. Cara, eu me lembro que eu fui fazer universidade. A professora era a Irede, era o nome dela, uma petista de primeiro, cara, esquerdista de montão, jogou na gente os livros de Humberto Eco, Psicologia de Massas do Fascismo, o 18 Brumário, cara, que eram livros que você não conseguia entender, nem o título dava para entender. E a gente, moleque, era obrigado a entrar em cima daquilo e não ler 10, 15, 20 vezes e não conseguia entender o que estava lendo ali. Mas aquilo era um estímulo ótimo. Porque quando você está diante de um problema que está além da tua capacidade, você tem que se esforçar de montão. É que nem academia, cara. Se for na academia e não puxar ferro, você não vai crescer músculo. Se você não fizer teu cérebro puxar ferro, não vai ter músculo. Então, esse primeiro estímulo é fundamental. O segundo estímulo é para ajudar a criançada no desenvolver o aprendizado e desempenho escolar. Quando você estimula a criançada de uma forma intelectualmente nutritiva, o que vai acontecer? Elas vão se sair melhor na escola, cara. Elas vão conseguir ter ferramentas para resolução de problema, para entender o que está acontecendo, vão ser melhores na concentração, na memorização, na compreensão de conceitos complexos. Isso muda tudo na forma como elas aprendem. Então, o segundo ponto é aprendizado e desempenho escolar. Terceiro ponto tem a ver com o desenvolvimento da linguagem. Cara, a leitura, sabe, ler bastante, ouvir bastante, isso ajuda a gente a ir enriquecendo a nossa linguagem. Você vai tendo palavras que você desconhece. E por que isso é importante? Porque quanto mais você tiver palavras no teu repertório, com mais finesse você consegue explicar as coisas. Você consegue olhar um conceito e explicar o conceito. Não é como hoje em dia que você escuta o cara falando e o papo é todo assim, tá ligado? É só tá ligado, cara. O que quer dizer tá ligado? Eu não tenho como exprimir aquilo que eu estou pensando. Você vê hoje, entra aí, abre o YouTube, vê, tem youtubers de montão lá que tem uma dificuldade tremenda de expressar aquilo que eles estão sentindo. Por quê? Porque não tem repertório. Porque leu pouco. Porque se desafiou pouco na leitura. Então, o terceiro ponto é o desenvolvimento da linguagem. O quarto ponto é o estímulo à criatividade e à imaginação, cara. Então, quando você estimula as crianças, jogos, arte, música, coloca referências, sabe? Faz provocações intelectuais, você ajuda as crianças a desenvolver essas atividades intelectuais, né? Cara, por que isso é importante? Porque isso estimula a criança a trabalhar com inovações. Ela vai ficar curiosa, ela vai querer inovar, ela vai ser motivada a pensar fora da caixa, a encontrar soluções, né? Isso ajuda. Então, esse outro ponto é estímulo à criatividade e imaginação. O próximo ponto tem a ver com autoconfiança e autoestima. Quando você estimula intelectualmente ou fortalece a capacidade intelectual de uma criança, você ajuda ela na autoestima, porque ela vai resolver problemas. E a cada questão resolvida, a cada coisa que ela entender, a cada prova que ela for bem, a cada problema que ela conseguir a resolução, isso vai ajudando a criar autoestima.
Então, também isso acontece, cara, né? Tem ainda outro ponto, que é o desenvolvimento socioemocional, porque você vai obrigar a criança a interagir em ambientes diversificados, cara, com gente diferente, né? Ouvindo coisas diferentes, ser estimulada a olhar o mundo de ângulos diferentes, tudo isso ajuda a gente a desenvolver emocionalmente. Essa coisa está em moda, né? O socioemocional, né? A empatia, comunicação, né? Então, enfrentar desafios intelectuais ajuda a gente a formar personalidade e também caráter, né? Mais um ponto é ajudar a preparação para o futuro, né? Por que esse estímulo intelectual ajuda isso a acontecer? Cara, a gente vive numa sociedade que valoriza, pelo menos no mundo profissional, conhecimento e capacidade de adaptação. Quem se adapta consegue sair melhor do que aquele que não consegue se encaixar nas mudanças que estão aparecendo aqui, né? Então, quando você estimula intelectualmente uma criança, você dá a ela ferramentas para ela poder se preparar para o futuro, até olhar na frente, né? Entender quais serão as consequências e tomar decisões agora de olho lá na frente nas consequências. Para isso eu tenho que estar estimulado. Então, preparação para o futuro. E o último ponto, para não ficar muito grande o vídeo aqui, é estimular curiosidade e amor pelo aprendizado, né? Então, cara, quanto mais estímulos intelectuais eu coloco, quanto mais eu apresento a criança para um determinado tipo de leitura, um determinado tipo de música, um determinado tipo de filme, de artes, contextualizo, conto a história daquilo, explico por que acontece, eu crio na criança a curiosidade de querer saber mais a respeito, né? Isso ajuda a enriquecer o repertório. Cara, quando você só tem diante de você o funk de baixaria, a leitura de porcaria, o nhenhenhen, o coloridinho, o marketing para vender sandália, cara, isso não vai criar ninguém intelectualmente estimulado. E o resultado vai ser lá na frente. Nós vamos pagar caro. O livro que eu escrevi foi em 2004. Eu disse o seguinte, vai dar merda. 20 anos depois está muito claro que deu merda, né? Porque a quantidade de gente incapaz de se expressar, incapaz de escrever e trombando com uma realidade terrível que está chegando aí, cara. Está chegando aí a inteligência artificial. Ela vive de um prompt. Alguém tem que fazer uma pergunta para ela. Quanto mais elaborada, inteligente e detalhada for a pergunta, melhor é o resultado. Como é que você vai fazer uma pergunta detalhada, inteligente, se você não tem repertório? Você não sabe escrever, cara. Você não consegue desenvolver o teu pensamento nas minúcias, porque não teve um desafio intelectual lá atrás. Tudo isso está dentro desse pacote inicial. Quando eu gritava lá atrás, eu falava, cara, cuidado que nós vamos perder isso tudo aí, né? Foi por isso que a gente criou o podcast Café com Leite, né? Para que a gente tenha razões ou tenha ferramentas, instrumentos para provocar esse tipo de estímulo na garotada. A minha parte eu estou fazendo. Nós estamos botando no ar o podcast Café com Leite, está muito legal. O resultado que chega para nós é maravilhoso, né? Só que a gente está brigando contra a baixaria. E não dá para ganhar, eu não consigo ganhar da baixaria. Mas a gente está fazendo um trabalho que está pegando. Quando eu pego pais conscientes, ou como é que é? Crianças inteligentes com pais que se importam, você tem uma combinação sensacional, onde entra essa vontade, essa fome do desenvolvimento intelectual. Foi por isso que nós fizemos o Café com Leite, né? Quem não se adaptou, quem não se... dança. E o dança são dois danças. É o dança figurativo, né? E é o dança de dançar. Vou fazendo dancinha. Vou fazer dancinha, o mundo caindo lá fora e eu fazendo dancinha. Ai, que lindo. Eu vou dançar, cara. Vou dançar porque não vou conseguir me adaptar à realidade. Bom, o trabalho está sendo feito, nós estamos aqui brigando de montão. Entre aqui, ó, mundocafebrasil.com. Você vai ter acesso a todo o ecossistema do Café Brasil. Se você tiver interessado em ajudar a gente a continuar com esse trabalho, torne-se um assinante, cara. Entra lá, vire assinante, procure no Mundo Café Brasil, tem ali vários itens, tem as palestras, tem um monte de coisa lá, para que você entre de forma ativa, não fica só passiva, aí de boca aberta, me ouvindo falar. Faz alguma coisa, aperta o dedo aí, cara, mete o dedo aí, clica, comenta, dá uma nota, sabe, diz que foi legal, manda para alguém, entra, vira um assinante. Isso tudo ajuda a gente a fazer uma corrente de produção de conteúdo que presta. O Brasil precisa disso urgentemente. Se isso não acontecer, cara, o brasileiro pocotó dominou. Eles são muitos, mas não sabem voar.